Bom, gente, boa noite. Primeiramente, em nome da Semana Acadêmica, é um prazer ter vocês aqui e dizer que esse foi. Quero também agradecer ao Ibson. Obrigado pelo teu. Sei que foi tipo, uma correria. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu empenho em fazer essa palestra acontecer também. E o palco é todo teu, querido. Fica à vontade. Obrigadão, cara. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instante. Rapidinho, vou ter que dar um reboot aqui no Brave. No browser aqui. Já volto. Problemas técnicos do Mac. Pronto, beleza. Acho que agora vai. Aí, show, dá pra ver tua tela. Tá, ótimo. Beleza, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre qualidade de software, né, no ambiente ágil e o papel de um QA também, mas o foco mesmo é na qualidade. Nem sempre é o papel do QA apenas, tá? Meu nome é Isson, sou QA Analyst, né, que é o nível pleno hoje da TOTOX Consultant. Eu tenho 6 anos de experiência na área de tecnologia, na área de QA, mais especificamente. Tenho experiência trabalhando com times remotos também, times internacionais. Sou daqui do Recife, tá? Sou graduado em ciência da computação, todo aquele basicão bem necessário, era bem necessário antigamente, hoje já tem muito mais portas e aberturas através de cursos técnicos e afins, mas isso é só uma breve introdução e vou dar também um aviso aqui, né, que é necessário para a gente iniciar, que essa apresentação ela da minha responsabilidade, né, e não necessariamente é o posicionamento da TOTOX. Eu vou falar um pouco sobre a TOTOX também, mas só para dar esse disclaimer, acho que é importante. Tá? Beleza, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a TOTOX. Né? A TOTOX é uma empresa multinacional, ela está aí no mercado há mais de 27 anos. A gente está em pelo menos 17 países, a gente tem muita gente trabalhando. Somos uma consultoria, né? Ou seja, o nosso trabalho é entregar o que o cliente está pedindo. Né? Normalmente a gente tem diversos projetos ao redor do globo, né? A gente tem diversos clientes, trabalha fortemente, focando sempre na entrega mais ágil, na entrega com mais qualidade. Né? Hoje a gente tem uma comunidade global bem grande, tá? E é isso, a gente tem um colaborador que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Martin Fowler. Ele está na TOTOX desde os anos 2000. Ele vem contribuindo muito fortemente ao mundo ágil. Né? Acho que é muito legal a gente ver que uma pessoa que estava lá fortemente envolvida no Manifesto Ágil trabalha conosco. É muito legal isso.
Vamos falar um pouquinho também sobre o nosso propósito, né? Qual o propósito da TopWorks, por que ela existe e tudo mais. Como eu já disse, nós somos uma consultoria, mas a gente é uma consultoria que eu acho que a gente pode se classificar como diferente das demais. A gente vem sempre para causar um impacto, não só no software e tudo mais, a gente vem para causar um impacto positivo na cultura do cliente, a gente vem para trazer, para levar nossa cultura, a gente vai sempre estar motivado para melhorar cada vez mais o que o cliente está pedindo, que às vezes, muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que está pedindo. Acho que isso é um papel da consultoria. A gente está sempre focado em mudanças, a gente está sempre causando impacto também aonde estamos, né? Não necessariamente do cliente, mas através dos ThoughtWorkers, né, que é como a gente se chama, a gente vem tentando causar impacto de cultura, trazer nossos valores, trazer a diversidade, trazer todo o empenho de equidade e afins para o nosso dia a dia. Né? A gente tem um código de conduta bem forte, a gente está sempre, né, tomando decisões e buscando um crescimento cultural muito legal nesse aspecto. Né? Beleza. E aí, o ponto que eu falei, né, da equidade, da inclusão, isso é muito importante, é um tópico muito presente no nosso dia a dia de ThoughtWorker. Tá? A gente vem sendo sempre GPTW, né, o Great Place to Work, já tem um bom tempo que a gente vem sendo, é muito importante. Né? A gente vem sempre buscando essa inclusão no nosso dia a dia. E, graças ao Martin Fowler, boa parte dessa coleção vem sempre sendo acrescentada, obviamente, não só ele, né? A gente tem muita gente escrevendo, a gente está sempre ativo no mundo acadêmico, buscando melhorias, trazendo novas técnicas e fazendo aquela melhoria de fato, né? Um improvement na comunidade. A gente vem sempre pesquisando sobre isso, tem sempre muita publicação. Né? E por causa disso, nós meio que assumimos sempre uma liderança no mercado sobre as inovações, sobre como a gente vem buscando perspectivas diferentes, como a gente vem buscando uma forma de influenciar cada vez mais tanto a comunidade acadêmica quanto o mercado. A gente vem sempre, a gente está de olho constantemente no radar de novas tecnologias, a gente está constantemente buscando essa melhoria para entregar tanto para o cliente quanto para o nosso dia a dia. Né? E a gente é uma consultoria muito grande e temos, né, a busca constante na excelência da engenharia de software. Né? Com isso, a gente vai passando desde transformação digital, quando se necessária para o cliente, a gente vai até a IA, né? A gente vai passar por todas as etapas, temos modernizações e plataformas de nuvem e tudo mais, temos excelência, design, a gente passa por todas as etapas para entregar para o cliente sempre o melhor. E agora, essa aí é uma breve carta de cliente, né? Tem desde a Atalassian, que é a do Gira, do Confluence, vai ter Bayer, vai ter Post, enfim, diversos clientes trabalhando com a gente. Mais um pouquinho, né? A gente está nesses segmentos, provavelmente estamos em mais, mas esses são os principais que a gente vem, né? Em grandes clientes. A gente tem desde o departamento de veteranos dos Estados Unidos, né? A gente está em serviço, tecnologia, varejo, transporte, viagem, enfim. E agora a gente vai falar um pouco sobre qualidade, né? Que é basicamente o que eu faço no dia a dia. Isso é muito legal falar sobre qualidade, é muito legal falar sobre o impacto que a qualidade traz no software.
E para a gente começar a falar sobre isso, eu acho que a gente precisa entender o que necessariamente é trabalhar com qualidade de software, né? A gente precisa entender no contexto do dia a dia da gente, pensando em boas práticas ágeis, pensando em qualidade de um modo geral, o que é que significa isso, né? Será que é simplesmente encontrar um bug e, poxa, resolveu o bug e tá ok? Né? Eu acredito que não. E isso é, é muito é muito gratificante saber que a gente consegue levar a qualidade além de um simples encontro de bug, executou um teste com sucesso, foi lá, ou então achou um defeito, um bug, foi lá, reportou, foi corrigido e vida que segue, né? A gente tem que entender que a qualidade de software é uma mentalidade que a gente tem que trazer para o cliente, especialmente nós que somos de consultoria, né? Eu que sou da consultoria, eu tenho que diariamente falar para o cliente, deixar cada vez mais claro, falar para a minha equipe também, para todo mundo e compartilhar o papel de entregar qualidade no software, que vai desde a escrita dos requisitos funcionais, vai desde a escrita da história até o commit, até o deploy, né? A gente tem que pensar em qualidade em todos os aspectos. A gente tem que trazer a responsabilidade de implementar, de aumentar a qualidade para todo mundo que está envolvido na entrega, né? E para isso a gente, né, nós que temos algumas formas de fazer, né? E o próximo slide vai ser sobre os tipos de teste que a gente tem. Vamos lá, vamos desde testes unitários, né, que é basicamente, normalmente ele é feito pelo desenvolvedor, mas o que há no mundo ágil, né, ele tem que estar envolvido também nesses testes, porque ele vai tirar aquela visibilidade, vai tirar aquele viés que o desenvolvedor tem nas validações, a gente vai trazer mais sugestões, a gente vai, né, ajudar na escrita dos testes unitários, né, e o foco dos testes unitários, se a gente for comparar com os outros, que a gente vai fazer um pouco mais na frente, não necessariamente foco, mas assim, se a gente for comparar ele com os outros tipos de testes, a gente tem um ganho muito grande em velocidade, é muito rápido para executar. A gente tem também o custo de execução, de criação do teste unitário é muito mais baixo do que os demais, né? Temos também formas de escrever testes unitários de maneira distinta, né? A gente tem o TDD, tem a forma da escrita do código de um modo geral, que é o Test Driven Development, né? Que é o TDD, que já vai o desenvolvedor, justamente por estar em contato constantemente com o QA, já vai escrever o seu código, pensando em como vai ser o teste, pensando nas formas de interação do usuário, não vai simplesmente se prender a, poxa, esse critério de aceite aqui foi cumprido. Não necessariamente, a gente pode ir um pouco além, né? A gente tem o TDD para fazer com que a escrita da escolha atinja o critério de aceite, mas também esteja cobrindo diversos cenários, né? Evitando, obviamente, o bug. É um terror, mas existe. E tem também o não TDD, né? Que é a escrita mais tradicional de código, né? E por isso a gente tem esses dois approaches. O QA e o desenvolvedor vai estar bem em contato. No outro, não necessariamente. Vai ser aquela escrita mais tradicional. Vamos lá para o segundo tipo de teste, que esse é o teste de integração.
né? É quando a gente encaixa as pecinhas, digamos assim, quando a gente valida que o back está se comunicando com o front, né? A gente vai validar que uma alteração feita no API refletiu no UI, refletiu no banco, a gente vai testar o serviço, né? A gente vai validar que a regra do negócio está sendo cumprida, né? A gente vai validar que os contratos, né? Os contratos que foram acertados, ou seja, as regras do negócio, que está tudo lá sendo cumprido. E temos também os requisitos cross-funcionais. A gente vai validar também que esses requisitos vão ser atendidos através desse teste de integração. Tirando o teste unitário, o teste de integração ele é bem extensivo, né? Ele provavelmente é o maior teste que a gente tem normal, que a gente tem nos clientes. E, infelizmente, o custo dele já é um pouco mais alto do que o do teste unitário. Quando eu falo custo, eu digo é um pouco mais dispendioso, né? Precisamos fazer a escrita dessa automação, precisamos, enfim, executar. Esse teste ele se torna um pouco mais complexo do que o teste unitário, onde o desenvolvedor em um QA vai conseguir criar diversos testes unitários mais facilmente. Só um instante, pessoal, que meu cachorro está querendo sair do quarto. Desculpa. Beleza. Temos o teste end-to-end, né, que é o teste ponta a ponta que a gente fala. Esse é o teste que a gente vai fazer de absolutamente tudo. A gente vai fazer desde, não apenas validando as integrações da API com o UI, a gente vai fazer tudo. A gente vai fazer teste de UI, a gente vai ter diversas ferramentas para validar, a gente vai fazer o fim a fim, né, que é o teste da interface também. Desculpa. E para ele a gente tem algumas ferramentas. Né? Ele tem, obviamente, alguns downsides, ele tem alguns pontos negativos, que seria a manutenção, né? Ela é bem cara, né? Tem diversas horas envolvidas, mas para isso a gente também tem algumas ferramentas de automação que são muito boas, elas ajudam bastante em tentar minimizar esse custo. A gente tem Selenium, Cypress, Playwright, enfim, a gente tem uma gama bem grande de ferramentas. E a gente tem também as ferramentas mais simples, que são aquelas de record and play, né? Que a gente vai clicar no gravar e vai fazer o teste na tela, vai fazer toda essa camada e ela vai replicar os cliques que a gente deu. Eu vou falar um pouquinho sobre a pirâmide de testes, né? Tá tudo bem aí, galera? Estão escutando bem? Tem alguma dúvida até agora? Tudo certo. Tá bem embaixo. Quem falou tá bem baixinho. Beleza. Vou falar agora sobre a pirâmide de testes, né? A famosa pirâmide de testes. Vamos lá. Pirâmide de testes, que é esse modelinho bem padrão, né? Já tem algumas discussões sobre mudanças sobre isso, mas esse é o modelo clássico de pirâmide, onde a gente tem do teste mais fácil, mais rápido, para o teste mais devagar e, consequentemente, mais caro. Né? Quanto mais devagar, mais caro. O teste que é mais isolado para o mais interativo.
teste unitário, a gente vai testar um serviço exclusivo, a gente vai testar aquela parte exclusiva do código, né? Só um instante. A cachorra quer sair, né? Tá, voltando aqui. A gente vai ter os testes unitários, como eu já disse, são testes do código. Vai ter o teste de serviço, que é aquele teste de integração, né? Onde a gente vai validar as APIs, vai validar se a gente está passando para frente as informações, né? Saindo do back para o front, ou do back para outros serviços, enfim, através das APIs. E o teste de interface. Né? O teste de interface é o teste end-to-end, que são os mais caros, né, em relação aos testes unitários e testes de integração. Beleza. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre agilidade, né? Sobre esses frameworks, essa metodologia, né? Os métodos ágeis, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar um pouco sobre o dia a dia do projeto, trabalhando com Scrum, com Kanban, enfim, com N métodos. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma comparação aqui do Cascata para o Ágil, né? Que no Cascata nós vamos ter todo o processo, todos os processos, na verdade, de desenvolvimento de software executados precisam ser completos até a entrega. Né? A gente vai passar sobre concepção, documentação, desenvolvimento, testes e deploy. A gente vai precisar concluir todos esses passos para poder chegar na entrega. Ou seja, ele é bem mais longo, né? E no final a gente já sabe o que é entregue. E a gente tem o método ágil, né? Os métodos ágeis, que a gente particiona, né? A gente vai passar por concepção, às vezes documentação, desenvolvimento, teste e deploy. A diferença vai estar no tamanho disso. A gente vai estar sempre entregando um pouquinho para o cliente. A gente vai particionar em pequenos pacotes, backlogs, enfim, dependendo do método utilizado, mas vai ser sempre de pouquinho e sempre entregando valor, tentando sempre agregar valor. É obrigatório agregar valor para o cliente, de alguma forma. E falando do QA, né? Do Shift Left, né? Do papel do QA. O que é esse Shift Left? Shift Left Testing, na verdade. É o QA sendo envolvido durante todo o processo. O QA participando desde a concepção, vai estar lá junto com o PO, PM, sei lá, BA, enfim, dependendo da estrutura do projeto, vai estar lá junto da sopa de letrinha, a gente vai estar na escrita da história, a gente vai estar no refinamento dela, né? A gente vai estar envolvido no desenvolvimento, a gente vai estar envolvido no teste, a gente vai estar envolvido na entrega, né? A gente vai estar em todas as etapas. O que é que esse Shift Left traz para a gente? A gente vai conseguir entregar um software com mais qualidade, se for feito, obviamente, né? Se for respeitado, que é um desafio. Tá? Particularmente, estou tendo esse desafio hoje. Mas a gente vai ter menos bugs, a gente vai ter uma redução no custo,
consequentemente, por conta da diminuição dos bugs, a gente vai trazer também a mudança cultural, que essa mudança cultural se torna o maior desafio para a gente conseguir, né, que é fazer com que o cliente entenda que a gente, né, nós, como papel da qualidade, é de responsabilidade de todo o time, não só do QA, fazer com que o cliente entenda que, não só o cliente, tá? Os pares também, os ouvidores, enfim, fazer com que eles entendam que, trazendo o QA desde o começo, da concepção da história, ajudando o PO, o PM, enfim, a escrever o BA, a escrever a história usando um BDD, né? A gente vai trazer uma escrita mais fácil de compreender, né? O BDD, que é o Behavior Driven Development, que é aquela escrita de histórias, de código de automação, no caso. É aquela escrita de história focada no comportamento da história. Por exemplo, se quando a gente está trabalhando diretamente com a pessoa que vai escrever a história, dizendo, ó, ele está pedindo, poxa, eu preciso que essa interface aqui se comunique com o carrinho e atualize a quantidade. Quando você clicar no produto, vai atualizar a quantidade lá. Nas histórias hoje não tem isso traduzido de maneira simples. Normalmente é falando, ó, essa API aqui vai ser atualizada quando clicar, não sei aonde e tudo mais. Mas é mais complicado da gente ler. E o QA trabalhando desde o começo, dizendo, beleza, tu quer que faça isso e isso, o QA vai dizer, beleza. Dado que algo está acontecendo no front, a gente vai atualizar o banco, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o QA é que vai trazer esse approach diferente, né? E, consequentemente, vai ter uma economia, porque o pessoal de desenvolvimento vai compreender melhor as histórias, vai reduzir o número de bugs, né? O QA também vai estar trabalhando constantemente com o desenvolvimento com o desenvolvedor, variando, vai estar constantemente trabalhando nos testes unitários, pensando nas melhores formas, nas melhores coberturas, né? A gente vai ter esse ganho, apesar de, se a gente for parar para pensar, poxa, mas o QA vai estar em todas as etapas, consequentemente ele vai estar testando menos lá na frente, menos tarefas prontas. Não. Né? Ele vai estar realmente inserido nessas tarefas, já vai ter feito quase toda a cobertura dos testes dele, ou pelo menos boa parte da cobertura, junto com o desenvolvedor, junto com o teste unitário. Ele vai expandir nessa parte. Ele não vai precisar se preocupar tanto com testes funcionais da tarefa, da história, enfim, e vai estar deixando isso para o teste unitário. E agora ele vai poder focar no teste de integração, teste end-to-end, enfim, dependendo do caso. E depois, né, dos testes finalizados, tudo ok, tem também o papel do QA na entrega, né, no deployment, no dia de subida de código. Que o papel do QA nesse momento vai ser o quê? Vai ser fazer aquele smoke testing, né, que não estava lá na pirâmide, mas ele faz parte também do dia a dia do QA no mundo ágil. Ele vai ter que estar envolvido nas entregas. Ele vai ter que, durante a entrega, ele vai ter certeza de que o código, né, no caso, ele vai ter um mínimo vai tentar minimizar a incerteza da subida do novo código, né, fazendo as validações extras lá em produção. Até aqui, beleza, pessoal?
vou falar um pouco para vocês aqui do nosso... Isso aqui é um exemplo de uma agenda, de um dia a dia de trabalho que eu tenho lá na Kroger. Apesar dessa agenda não ser minha, é muito parecida. Na Kroger, desculpa, no cliente do trabalho. É bem parecida a minha agenda. E é um caos. Se vocês forem olhar, a gente está sempre o tempo todo em reunião, a gente está sempre o tempo todo trocando feedbacks, o que é muito legal, mas ao mesmo tempo ela vem consumindo muito do dia a dia. Aí às vezes você chega a se perguntar, beleza, por quê, né? Por que que a gente está parando tanto de pôr as mãos de pôr a mão na massa, para estar dizendo, eu tô fazendo isso, isso e isso, tá tudo bem, não tem nenhum bloco, não tem nada que esteja impedindo de trabalhar. Às vezes, a gente precisa pesar um pouco sobre isso. Beleza, vou falar um pouquinho agora sobre as sprints, né? O que é uma sprint? Se a gente for pensar nas metodologias ágeis, especialmente o Scrum, né? A gente trabalha sempre por sprints. Sprint nada mais é do que o tempo que a gente vai levar para entregar o código para o cliente. A gente pode dividir, normalmente a gente divide a sprint dependendo do tamanho das coisas que a gente precisa entregar. Vai de 2 semanas até 4. É isso. Como tudo na TI, nada é obrigatório, tudo é customizável, a gente pode, obviamente, se adaptar ao cliente. Mas a sprint é o tempo que a gente vai ter para levantar a história, né? A gente vai ter o tempo de entender a história, vai ter o tempo de desenvolvimento, vai ter N cerimônias, vai ter o teste, vai ter tudo, vai passar tudo isso dentro de um sprint. Para que no final dela a gente consiga entregar algo de valor para o cliente, agregar valor para o cliente nas nossas entregas. E dentro das sprints a gente tem o que a gente chama de Daily Scrum, né? Que é aquele monte de reunião que a gente tem todos os dias. Normalmente, o time box, né, o tempo de duração deveria ser de até 15 minutos, desculpa, dependendo, obviamente, do tamanho do time. Mas normalmente é de 15 minutos. A gente procura falar sempre de uma forma superficial, né? Uma forma bem curta. E a gente faz... O princípio dela é que a gente faça 3 perguntas, né? Ou então, responda 3 perguntas, que é sobre o que você fez, né? Normalmente, pelo fato de ser diariamente, a gente vai falar sobre o dia anterior de trabalho. Ontem eu fiz tal e tal coisa. Hoje eu pretendo fazer o quê? Né? É importante que o time esteja a par do que você está fazendo, até visando ajuda, visando entender o que está acontecendo na sprint. E se tem algum blocker, né? Se tem algo impedindo você de progredir. Esse é um ponto bem importante, que é quando a gente vai trazer os problemas encontrados no dia anterior e falar, eu não estou conseguindo evoluir nos meus testes, por exemplo, porque o código, quando subiu no ambiente de teste, quebrou essa API. Estou com esse blocker aqui. Só que abro um bug, falo com o desenvolvedor, procuro o pessoal de infraestrutura, enfim. Né? A gente vai, depois que alguém fala que tem algum blocker, a gente normalmente tenta
de algum workaround, né? A gente tenta dar uma solução. Não necessariamente dentro do Scrum, né, da Daily, né, porque ela tem que ser curta, mas a gente sempre tenta trazer isso. E temos o Story Kickoff, né, que é outra cerimônia que a gente tem no Scrum normalmente, que é quando a gente vai trabalhar naquela história. A gente vai fazer, normalmente são a partir de 3 pessoas, mas também pode ser 2 também, enfim. Mas normalmente são 3 pessoas, 3 amigos, 3 colegas, fazendo a revisão daquela história antes dela entrar na sprint e deixar claro que, beleza, para essa história estar pronta, a gente precisa ter os critérios de aceitação, a gente precisa ter a definição de quando que ela vai estar pronta, né? A gente vai precisar da definition of ready, né? A gente vai precisar deixar isso bem claro. Também são reuniões curtas, normalmente a gente, pelo menos nas minhas atividades diárias, eu tenho coisa de 15 minutos por dia, sempre fazendo algum kickoff, alguma história, coisinha rápida, só para entender, beleza, o critério de aceitação tá ok, para depois disso, ela já vai estar pronta para partir para desenvolvimento e tudo mais, a gente está sempre nesse tipo de atividade. Tem também outra atividade que é bem importante, especialmente depois que eu entrei na ThoughtWorks, foi que eu passei a entender a importância dela, que é o pareamento. Né? Que o pareamento aqui na cultura da ThoughtWorks é algo muito enraizado. Né? E a gente precisa entender os valores disso. Primeiro, do porquê que a gente vai fazer o pair programming, né? Que vem de lá do XP, né? da metodologia XP, da Extreme Programming. Tem um ponto que acho que a gente sempre tentou trazer, que é o pair programming, que é quando duas pessoas vão fazer um pareamento sobre aquele desenvolvimento, ou aquele teste, ou aquele refinamento, enfim. Mas normalmente é sobre desenvolvimento ou teste. E um vai meio que auxiliar o outro para desenvolver o código. Normalmente vai ter uma pessoa escrevendo, a outra pessoa vai estar dando, meio que sendo o copiloto, né? Ele vai estar, esse código está muito complexo, tu vai precisar refatorar, vai precisar, enfim, né? Dar uma trabalhada nele, vai ter que melhorar. Quando eu vou falar um pouco do meu dia a dia, quando eu estou pareando com o desenvolvedor, obviamente vai variar de quando nesse momento, se a tarefa já está, se o código já foi escrito ou se o código ainda está sendo escrito, né? Se a tarefa ainda está em desenvolvimento. Se a tarefa ainda estiver em desenvolvimento, quando eu estou pareando com o desenvolvedor, eu no papel de QA, eu estou pareando com ele, obviamente, para trazer o meu conhecimento sobre código, mas também para trazer uma visão mais de qualidade para o código em si. Eu vou estar pareando com o desenvolvedor para falar sobre os testes unitários, né? Como eu já tinha dito, naquele shift left. Esse é um passo bem importante que a gente faz, que a gente vai estar lá constantemente em contato com o desenvolvedor para melhorar o teste unitário, né? A melhorar a cobertura de testes. A gente vai estar dando aquela revisada, vai estar vendo se não tem nenhuma função muito complexa, se não tem nenhum trecho de código muito complexo, daí a gente vai falar para o desenvolvedor para tentar refatorar, para tentar minimizar a complexidade, para evitar problemas lá na frente, né? Para evitar que o código fique muito complexo e ninguém consiga entender, né? Para melhorar a performance, tudo isso.
também, novamente, se a gente tiver algum tipo de blocker, o par vai tentar lhe ajudar. Né? Se a gente tiver algum tipo de impedimento, parear com outra pessoa vai dar aquela sensação de que realmente duas cabeças pensam melhor do que uma. Vai ter uma visão diferente, vai ter uma abordagem diferente. Por isso a importância da gente fazer esse tipo de atividade. Né? Isso está bem enraizado e eu acredito que quando vocês forem, se não já estiverem trabalhando, a ideia do pareamento pode parecer um pouco cara no começo, né? Um pouco onerosa financeiramente, olhando para um projeto que é uma pessoa que, teoricamente, poderia estar entregando coisas. Duas pessoas juntas conseguem entregar isso, podem suprir a entrega, podem melhorar a qualidade da entrega, que acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, que nem sempre ficar correndo para subir código é o melhor para o cliente. A gente precisa estar sempre negociando isso. Muitas vezes é melhor a gente botar o pé no freio, no aspecto de, não o pé no freio de desacelerar, de ser o gargalo, mas o pé no freio de, beleza, tu realmente precisa disso. Certo, mas só que esse ponto que tu falou que precisa, por exemplo, a gente precisa, antes de chegar lá, a gente precisa melhorar aquilo e tudo mais. Você vai negociando. Eu acho que se vocês trabalharem ou trabalham em consultoria, vocês vão entender que é tudo na base do dealing, né? Tudo na base da negociação. Né? Ninguém, por justamente ser consultoria, a gente não tem autonomia de simplesmente, não, vou fazer desse jeito e acabou. Não. A gente tem que sempre mostrar os prós e os contras e negociando aos poucos, mostrando sempre a importância de cada coisa. Né? E vamos dar um breakzinho, 5 minutinhos, para ir ao banheiro, pegar uma água e tal. Beleza? Faz sentido. Pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto em 5. Eu volto de 20h55. 20h55, 5 para as 9. Eu volto. Beleza?
Boa noite, Ives. Fica à vontade. Iveson, consegue me ouvir? Iveson, não dá pra te ouvir, cara. Ouvindo? Sim, agora eu consigo ouvir. Perfeito, obrigado. Foi mal. O fone desistiu de mim. Vamos lá. Eu estava falando sobre o pareamento, né? Ainda sobre o pareamento, que é realmente uma coisa que a gente leva bem a sério aqui na TOTWORKS, né? A gente tenta sempre trazer essa cultura de pareamento para o cliente e tem além do foco do pareamento, não necessariamente vai ser lá na escrita do código, como pode ser também um pareamento cross-funcional, né? Pode ser um pareamento na escrita de alguns testes e colocando num pipeline via Postman, usando um harness, usando um GitHub Actions, para sempre que um código for subir para determinado ambiente, a gente conseguir rodar aqueles testes. A gente pode fazer um teste de integração lá no Postman e, por exemplo, no cliente que eu estou trabalhando hoje, a gente conseguiu fazer essa integração, né, usando o Harness, usando o GitHub Actions e o Postman, aonde nós conseguimos, sempre que a gente precisa subir um código, subir algum commit para determinado ambiente, tem sempre uma collection de testes pré-configurados ali, que a gente vai fazer validações básicas e necessárias
sempre que a gente sobe um código para esse ambiente, o Postman vai lá e já roda esses testes, né? E isso foi feito através do pareamento. Porque, por exemplo, eu não tinha muita experiência com o DevOps, com o Harness, eu não sabia como trazer esse teste que eu escrevi no Postman para o Harness entender quando subir o código, executa automaticamente o teste nesse ambiente. Através de um pareamento que a gente teve essa troca de conhecimento, né? Eu escrevi lá o script em JavaScript, usando o Postman, e o meu par do momento me falou, beleza, vou pegar esse teu script, vou adicionar essa collection lá no Harness, e toda vez que eu subo um código para o ambiente de teste, essa collection é chamada e a gente já faz uma pré-validação, né? A gente já tem como se fosse um checklist do que de coisas básicas para a gente poder seguir com o ambiente, sei lá. Faz um teste de CRUD bem básico, alguma coisa do tipo. E o Harness já chama o Postman logo após a subida do código, e a gente já ganhou esse tempo. A gente não precisa mais passar por aquela validação, né? E tudo isso por conta do pareamento. Teve essa troca. É muito importante. Espero que vocês, quando puderem, sempre advoguem pelo pareamento. Acho que traz sempre melhoria, traz sempre duas cabeças pensando, realmente é muito melhor do que uma. Dá para agregar bastante. E voltando, né, a gente tem nos métodos ágeis, a gente tem essa cultura do one-on-one. Que é esse one-on-one, né, que é aquela conversa cara a cara, né? O mundo remoto hoje não necessariamente é cara a cara, mas aí você vai sempre estar conversando com os seus pares. Você vai marcar um tempinho lá na sua agenda para dar um feedback, né? Você vai reforçar essa cultura de feedback para a gente sempre trocar esse conhecimento. Você vai dizer o que é que está acontecendo, como é que você está se sentindo ultimamente em relação ao projeto, em relação ao cliente. Se você está tendo alguma dificuldade, enfim, você vai trocar figurinhas com outra pessoa. E sim, é bem complicado se você for introvertido. Eu sou um pouco introvertido, mas depois dos 5, 10 minutinhos você já vai dando aquela relaxada, você vai conseguir se abrir, você vai passar a trocar mais abertamente o que está acontecendo, você vai trocar mais abertamente, dando aquele feedback àquela pessoa que você trabalha no seu dia a dia. E é importante que esse one-on-one, né, você sempre faça isso com quase todo o time. Tente separar 15, 10 minutinhos para você conversar com aquela pessoa. Tenta fazer com seu tech lead, tenta fazer com outro desenvolvedor, com outro QA, né, com o Scrum Master, com o PM, PO, enfim, dependendo da sigla. Você vai trocar sempre aquele feedback, você vai buscar aquele feedback de melhoria, sempre vai ter uma troca lá, poxa, vai ter, por exemplo, foi legal aquele GitHub, aquela integração que tu subiu junto com o Postman com o Harness, agora o teste está no pipeline. É legal você ser reconhecido e é importante você também reconhecer os outros. E também é importante você trocar o feedback, receber feedback construtivo, não só elogio, mas também você precisa estar aberto a receber feedbacks construtivos. E nesses one-on-ones, o feedback ele é muito mais claro, porque você vai poder conversar com a outra pessoa, você vai, além de ouvir o que ela está falando, você vai poder, não necessariamente contra-argumentar, não ser reativo, mas você vai dizer, poxa,
minha intenção com isso não foi não foi o resultado, mas eu queria trazer uma melhoria para o time, eu queria fazer algo diferente. Enfim, você vai poder conversar aí no one-on-one, isso é mais aberto, né? É importante da gente salientar, né? Desculpa, minha cachorra tá pedindo para sair de novo. Peraí que eu vou abrir a porta, desculpa. Agora vamos falar sobre OKRs, né? Essa maravilha. OKR, acho que vocês devem saber, né? Que é aquele objetivos e resultados chaves, né? É para isso que essa sigla é. E todo mundo, hoje em dia, pelo menos quase todo mundo está usando os OKRs para alinhamentos, né? Para mensurar a evolução, para fazer avaliações constantes da performance do time, de todo mundo. Você vai sempre revisitar esses OKRs. Normalmente eles são a cada trimestre, né? Mas obviamente isso vai de acordo com cada time, né? Acho que a palavrinha que todo mundo que trabalha em consultoria ou vai trabalhar vai sempre dizer o depende, né? E acho que se aplica a basicamente tudo, da método ágil e tudo mais. Isso vai depender muito. Cada cliente, cada situação é diferente, mas normalmente é em trimestres, onde você vai definir pequenos objetivos ou grandes objetivos, dependendo da ambição do time, e vai traçar os resultados chaves. Por exemplo, digamos que tenha no meu time um objetivo de integrar todo o teste de maneira ao pipeline, né? Todo teste tem que ser rodado através do pipeline. Você vai definir que no terceiro ou quarto, enfim, um OKR vai ser para isso. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, né? Vai pegar as tarefas, os tickets, pensando nos OKRs. Né? Você vai se comunicar com todo mundo do time, buscando atingir os resultados. Né? E tem sempre essa frasezinha aí do under promise and over deliver, é um caos, mas acontece e é o que a gente tenta sempre evitar, né? Outro ponto das metodologias ágeis, né, que normalmente a gente tem, que é o backlog grooming, né, especialmente no Scrum. No Scrum, a gente tem o refinamento, né, é basicamente o refinamento do backlog, que é quando você vai parar por um tempo, conversar com os seus pares, normalmente vai ter alguém de product, né, alguém de produto, vai ter o Scrum Master, desenvolvedores e QAs, Tech Lead também, depende sempre da estrutura do time, e é onde você vai parar para ler as histórias que já foram escritas, você vai fazer um refinamento daquilo, você vai entender melhor sobre aquelas histórias, né? Você vai até pontuá-las, né? E você vai meio que, durante esse backlog grooming, você vai focar no roadmap que foi gerado através dos OKRs, né? Você vai focar nos objetivos de onde você quer chegar. Você vai pegar as tarefas que fazem sentido para entrega e completar aquele OKR ou aqueles OKRs.
e sempre focando no valor do que isso vai trazer para o cliente, né? E é quando vai acontecer a priorização de histórias, né, de tarefas, priorização de bugs, sempre tem algum bug ou outro que vai ficando para trás, especialmente aqueles bugs que não têm muito impacto, e os spikes, né, que é um ponto que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, que é basicamente a forma que a gente encontrou de não ter aquela história gigantesca. Aí o que é que a gente faz? Né? A gente, além de não ter aquela história gigantesca, a gente vai poder estimar ela melhor, fazendo como? Criando spikes. Né? Tá seco hoje. Vamos lá. O Spike, ele é como se fosse, ele vem do XP, né? Ele tem é como se fosse uma super história ou história especial, aonde você vai dizer, eu quero resolver determinado problema. Digamos que a gente quer resolver o problema de integração entre dois serviços. E para isso a gente vai criar esse spike, vai dizer no spike, ó, o problema de integração está acontecendo porque o serviço A não está conseguindo se conectar com o serviço B, e isso pode ser um problema de infraestrutura, isso pode ser erro no código, pode ser isso, isso e isso. E através desse spike, você vai criar pequenas histórias, ou as histórias em si, desculpa, você vai criar as histórias em cima do spike e referenciá-lo e ir atacando, né, e resolvendo esse problema aos poucos. Né? Você vai quebrando ainda mais esse problema em pequenas histórias, em pequenas partes, para que no final você consiga resolver o problema em si. Ao invés de você ter uma história que vá tomar duas sprints, ou três, enfim, ou até mais, e que seja difícil de mensurar, você vai criar um spike e vai associar aquelas histórias ao spike. E tem outro ponto que é bem legal, é uma parte muito boa uma boa prática muito legal do Scrum, que é o Desk Check, né? Que é aquela demo, né? Aquela visualização da feature, você vai conseguir fazer a validação. Você desenvolvedor terminou de trabalhar naquela tarefa, naquele ticket. E agora você vai fazer um desk check com o QA, caso o QA não tenha trabalhado, né, no teste, durante o teste unitário e tudo mais, o QA vai agora fazer uma demo. O desenvolvedor vai mostrar, ó, isso aqui está rodando, por exemplo, estou fazendo um update nessa API e essa API está atualizando no banco, está chamando, está logando num Kibana da vida, tá? Enfim, tá. Você vai conseguir visualizar o caminho feliz, né? E também no Desk Check você vai checar os critérios de aceitação. Você que está olhando na tarefa, você vai ver se aquela tarefa está com os critérios de aceitação bem preenchidos. Você vai ver se está tudo corretamente. Você vai também para um code review, né? Você vai lá dar uma validada no que o desenvolvedor escreveu, né? E você vai também perguntar ao desenvolvedor se essa tarefa dá para ser testada, né? Na verdade, você vai não necessariamente perguntar, você vai dizer, depois que você entendeu tudo isso, você entendeu o critério de aceito, você entendeu como funciona, você teve um demo da feature, você vai mensurar até onde você consegue testar.
se você vai testar apenas através de uma regressão, se você vai testar de uma forma através de integração, de um teste end-to-end, enfim, né? Você vai definir isso num desk check. E também você vai sair do desk check com a definição de pronto, né? Você vai, depois que você viu o critério de aceite, você definiu a testabilidade, fez um code review, viu a demo da feature, você vai sair de lá com, beleza, essa feature tem esse critério de aceite, essa feature tem isso e aquilo, eu sei quando essa feature vai estar pronta para ir para a produção. Né? É um papo que acontece no desk check. E tem o refinamento da história. Né? A gente teve o refinamento do backlog, né? Que é quando você vai definir a estratégia, ou seja, você vai separar as histórias que fazem parte daquele sprint, que vão agregar mais valor, e agora você vai refinar a história. Né? A gente tem o Proto Story, que é nada mais é do que a parte embrionária da história. Alguém de produto, caso, né, você ainda não esteja trabalhando diretamente do produto, vai lhe dizer, está acontecendo um problema que a API não está se comunicando, a API X não está se comunicando, a API da Amazon não está puxando o banco da Oracle, não está atualizando. Aí, né, você vai, com esse entendimento, você vai fazer o levantamento do critério de aceitação para aquela história. Você vai passar também pela como testar, né, até onde, até como você vai poder testar. E você vai focar no valor que aquela história tem. Né? Tem também a definição de métrica feito nesse refinamento da história, né? Você vai conseguir avaliar melhor essa história. Dependendo do time, você vai ter, se você já tiver um pouco mais de experiência no time, você vai conseguir avaliar melhor. E para isso, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai definir a métrica? Você vai definir a métrica através da pontuação. Né? Normalmente, os times usam Fibonacci, né? Pelo menos todos os times que eu já trabalhei na minha vida usaram Fibonacci. Eu ainda não se tem outra forma, ainda não sou especialista nisso, mas Fibonacci é mais comum, né? Que é basicamente você vai separar as histórias através dos pontos, sendo uma tarefa muito rápida, uma tarefa simples. Muitas vezes esse 1 vai se transformar num 2 se você for contar. Boa, João. Tem o t-shirt sizing. Olha aí. O t-shirt sizing eu nunca trabalhei. É interessante. Vou dar uma pesquisada. Tem uma maior margem de erro. Interessante. Vou dar uma olhada assim. Sim, voltando. Aí você tem a questão de sendo uma história muito rápida, algo sendo um ajuste básico, algo bem mais simples. Muitas vezes esse 1 vai se tornar um 2. Se você contar com o teste, se você for contar com as horas de teste que você vai ter, mesmo numa tarefa simples, e assim sucessivamente, né, chegando ao 13. O 13 é uma pontuação que assusta. O Scrum Master normalmente vai ficar, eita, meu Deus, temos uma tarefa de 13 pontos na sprint, como é que a gente vai fazer essa divisão? Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho num time com 4 desenvolvedores e eu sou o único QA. Estou com um backlog gigante, mas isso é outra conversa. Cada desenvolvedor lá está conseguindo entregar, em média, 7 pontos. Ou seja, a gente tem 28 pontos por sprint. Se a gente tiver uma tarefa de 13 pontos, como é que a gente vai fazer? Um desenvolvedor só vai entregar 13 pontos, ele vai entregar o dobro.
né? Por isso que assusta bastante esses 13 pontos. Aí o que é que a gente normalmente faz? A gente tenta quebrar mais ainda aquela história, essa história de 13 pontos, em 2 de 8, né? Ou até em 3 de 5. Enfim, a gente vai tentando minimizar para que essa tarefa não seja tão onerosa e ela acabe se tornando um carry-over, né? Acaba se tornando uma história que vai passar mais do que um sprint sendo trabalhado. E depois, outra cerimônia que essa é muito importante, que é a retro, né? A retrospectiva. Que é nessa retrospectiva que a gente vai trazer o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, né? É muito importante trazer esses 2 pontos. A gente precisa, o que é que a gente precisa parar de fazer? São essas perguntas que a gente precisa se fazer numa retrospectiva. O que é que a gente precisa fazer mais, né? É bem isso de tipo, poxa, aquele teste pipeline deu muito certo, muito legal, massa, a gente precisa fazer mais isso. Poxa, deu errado o quê? Nossa, a gente estava pecando muito, a gente estava passando muito tempo além da dele, a gente precisa diminuir a dele, precisa trazer alguma forma de minimizar esse impacto. E tem também, essa é a parte de a gente trazer o que é que a gente quer começar a fazer, né? O que a gente precisa começar a fazer, o que é que a gente precisa fazer mais one-on-one, a gente precisa começar a diminuir o suporte, a gente precisa, enfim, a gente precisa sempre trazer isso na retrospectiva para dar visibilidade do que está acontecendo, para dar visibilidade do que foi certo, do que deu certo e do que não deu, né? E é muito importante a gente não fazer o brainstorming, né? Que, poxa, isso é uma parte que é muito crucial mesmo, especialmente para o time, né? Não adianta você chegar no meio da retrospectiva e dizer, poxa, Iveson errou nos testes, deu erro em produção, nossa, tá horrível o trabalho dele, não sei. Não vai agregar em nada você fazer isso. O que vai agregar é você chegar e dizer, ó, a gente precisa minimizar os erros em produção, a gente precisa aumentar uma camada de testes, a gente precisa trazer mais um QA para desafogar o time, enfim. Né? Nessa retrospectiva que você vai, ao invés de culpar, você vai dar ideias novas, você vai dar saídas, você vai dar um plano de ação. E um ponto legal da retro, que eu acho que é um ponto que quase todo mundo começa nele, que são os elogios e agradecimentos. Nada mais legal do que você começar uma reunião que poderia ser uma reunião pode durar, sei lá, 1 hora, 30 minutos, enfim, dependendo do time. Você já começa, poxa, Iveson, foi legal o que você fez. Poxa, João, foi legal você ter trazido esse tópico, né? Você ter tratado desse jeito. É muito legal você sempre dar esse feedback. Sempre que você puder, você fazer esse elogio. E tem logo após, normalmente são no mesmo dia, a retro e tem o sprint planning, que é basicamente você tentar encaixar as histórias em um sprint. É quando você vai fazer você vai fazer a avaliação de, poxa, João está trabalhando, está conseguindo entregar em média 10 pontos por sprint. O espaço, o room, meu Deus, a capacidade de João é de 10 pontos, massa. Vamos separar 10 pontos da sprint para João. Vai pegar lá 10 histórias que vão agregar valor, que vão somar a quantidade de pontos que ele tem capacidade, e você vai colocar na próxima sprint. Mesma coisa. A gente está agora com 2 QAs, a gente está 2 desenvolvedores para um QA no time. Ou seja, a gente consegue entregar mais, a gente vai ter uma velocidade maior na entrega.
Ah, massa, vamos subir essa quantidade de pontos. Quando só tinha um QA, a gente conseguia entregar 7 pontos. Agora a gente vai tentar entregar 10. Vamos ver como é que dá. E vai fazendo esses ajustes. Que é muito importante também entender que nada é cravado na madeira, na pedra, né? Nada é definitivo. A gente está sempre se adaptando. Essa é uma palavra muito chave se você quer trabalhar em um ambiente ágil, de verdade. Você precisa sempre se adaptar, né? Você precisa estar sempre naquela melhoria contínua. E isso só através dos feedbacks, da retro, de um planejamento efetivo, né? Você precisa ter aqueles action items e você precisa revisitá-lo. E outro ponto, desculpa, meu cachorro está aqui. Outro ponto sobre a retrospectiva, voltando aqui rapidinho, é que os planos de ações, eles precisam ser revisitados. Eventualmente, um problema, ele vai persistir durante algum tempo e você precisa estar sempre trazendo esse problema até que ele, obviamente, não seja mais ocorrente, ele não exista mais. E vamos falar sobre a Sprint Review, né? Essa, para ser muito sincero, poucos times fazem, mas deveriam fazer. Pelo menos na experiência que eu tive, poucos times que eu trabalhei fizeram, mas é sempre legal da gente fazer. Que é para a gente dar aquela avaliada, para a gente dar sempre fazer aquele review da sprint, fazer aquela revisão do que está acontecendo, né, para a gente dar uma mensurada novamente nas coisas, né, da gente sempre trazer isso de volta. A gente está sempre buscando a melhoria. E lá, vamos passar agora para a sessão final, que são sobre as considerações. Eu sei que a gente tem tempo, provavelmente não vai. O timestamp vai dar uma sobrada aí de uns 10, 15 minutos, talvez um pouco mais. Deu uma corrida aqui, desculpa, pessoal. Mas vamos lá para as considerações, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo para acrescentar, podem trazer agora, tá? Não tem problema, vamos transformar isso num debate também, se for necessário. É sempre bom a gente estar compartilhando ideias. Vamos lá. Essa é uma frase que é muito emblemática e é muito importante da gente entender o papel do QA, né? Nós precisamos compreender que um QA ele tem que ser utilizado como um acelerador, né? Apesar de eu ter dito de colocar o pé no freio anteriormente, ele tem que ser o QA num time, a pessoa que vai advogar pela qualidade, ele tem que fazer isso para trazer mais agilidade para o time, né? Ele não pode ser aquela pessoa que vai só ficar barrando as coisas, vai ficar. Ele tem que ser visto não como uma pessoa que vai ficar encontrando bug, que vai ficar. Nossa, vai ali clicar no botão para rodar os testes. Não, esse não é o papel do QA, né? A gente precisa entender isso, precisa desmistificar o papel. A gente tem que sair um pouco do papel do testador, né? O QA não é um testador apenas. Ele é sim uma pessoa que vai testar as funcionalidades. Ele é uma pessoa que vai advogar pela qualidade. Ele é uma pessoa que vai trazer sim agilidade, velocidade, vai subir a velocidade do time. Ele está lá para isso. E ele também está lá para garantir que nada vai ser entregue nas carreiras. É meio contraditório, mas
nada vai ser entregue sem ter sido testado. Ele está para brigar que todas as funcionalidades que vocês vão entregar estejam realmente aptas para subirem para o cliente. Porque depois que você subir uma funcionalidade, subir uma história, subir alguma coisa do tipo, que ela estiver quebrando em produção, ela com certeza vai dar muito mais trabalho para corrigir do que na tua máquina, do que no teu teste unitário, né? E um QA vai estar lá para ajudar a isso não acontecer. Não é responsabilidade dele, não é um exército de um homem só advogar pela trazer qualidade. Ele vai advogar e vai dar ferramentas para que todo mundo no time traga mais qualidade, especialmente num QA que está participando lá desde o começo, desde a concepção da história. Tá? Quando ele tiver envolvido no negócio, tiver entendendo sobre o produto, tiver facilitando a escrita das histórias, das tarefas, tickets, enfim. Quando ele tiver envolvido nisso, quando ele tiver envolvido no desenvolvimento, quando ele tiver realmente passando desde a concepção até o último commit, até o último deploy, você vai entender que o QA não está lá para dar um freio, para deixar as coisas mais lentas, mas sim para que você consiga desenvolver mais rapidamente, você consiga cobrir os testes unitários de uma forma mais efetiva. Ele vai estar lá para trazer isso. E para isso acontecer, a gente precisa diferenciar um pouco essa parte aqui, né, que é a diferença do ser ágil ou fazer ágil. É uma diferença que a gente precisa entender. O fazer ágil é você seguir o framework, né, você seguir a metodologia, é você participar de todas as cerimônias, você está lá, você está seguindo o passo a passo do método ágil. Mas isso é diferente de você ser ágil, de você abraçar realmente os métodos ágeis, de você advogar para isso, de você pensar sempre em como melhorar. Você não simplesmente está atendendo a uma reunião, você simplesmente não está participando de uma reunião. Você está sempre se empenhando em como melhorar. É diferente. E para isso, né, hoje, a gente usa amplamente o Scrum, mas nem sempre a gente está sendo ágil, né? A gente está fazendo ágil. Hoje, por exemplo, se você está participando de um sprint de 2 semanas, e você está passando 8 horas das suas 2 semanas, você está passando 4 horas por semana fazendo dele, fazendo sprint planning, fazendo grooming, fazendo refinamento, fazendo todas as cerimônias que está sendo pedida e está tendo que parar constantemente para, eu estou fazendo isso aqui, está acontecendo isso, tem que estar sempre, eita, eu terminei uma tarefa ontem, vou começar outra hoje, você está perdendo tempo, não necessariamente você está sendo ágil. Você está fazendo ágil, mas você não está sendo. Você está fazendo aquele cascágio, né? Você está fazendo um cascata contemporâneo, né? Você está simplesmente entregando aos pouquinhos, mas não necessariamente você está pensando na melhoria. Você está tirando seu tempo para melhorar em alguma coisa. Em palavra, tem a melhoria contínua, que é realmente um ponto chave. Você tem que estar sempre revisitando as coisas, pensando em como melhorar. Isso vai para todos os papéis. Isso vai para o QA, para o desenvolvedor, tech lead, seja lá quem for.
tem que estar sempre buscando a melhoria. E, né, tem esse bendito Scrum. É realmente um mal necessário? Sei. Acho que é bom a gente parar para pensar um pouco. Se o Scrum é a melhor metodologia, se talvez um híbrido de Scrum com Kanban, o Scrum com Kanban é um híbrido que eu particularmente estou utilizando hoje, que ele tem pouquíssimas reuniões, ele só tem stand-up meeting e vai ter uma retro no final das sprints e sprint planning, ou seja, meu calendário está muito mais enxuto, eu tenho muito mais tempo para trabalhar, pelo menos no papel, né? É isso. E é muito bom você tratar o quadro lá como um Kanban. É legal. Por outro lado, você vai ter que compensar, né, nas melhorias. Você vai ter que ter uma velocity, você vai ter que atender essa velocity. O João colocou um link que é muito bom, eu espero que vocês leiam. Inclusive, deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó. Esse carinha, que é o Manifesto Ágil. Ele está traduzido aí, é o Manifesto Ágil. É bem importante a gente repassar por ele, especialmente para a gente entender a importância. Vamos ver aqui. A gente precisa entender o princípio por trás, né, desse manifesto. Eu vou dar uma lida aqui, só para a gente dar uma repassada. Nós seguimos estes princípios. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Essa parte é muito legal. O valor agregado de uma forma contínua, de uma forma adiantada. Obviamente, se você for comparar com o Cascata, com certeza vai ser extremamente adiantado, né? A gente vai estar sempre aberto a mudanças de requisitos, mesmo que já durante o desenvolvimento, né, acontece, as coisas mudam. O ser ágil é justamente isso, é você abraçar essas mudanças, porque, por exemplo, meu cliente está para entregar um produto, me contratou para contratou a TOTOX para desenvolver um produto, está com um prazo de entrega do projeto agora no Thanksgiving, né, no dia de ação de graças. A gente atrasou, não conseguiu entregar e agora esse produto do Thanksgiving já não faz mais sentido se tiver passado do dia de ação de graças. Aí o que vai acontecer? Vai mudar o requisito, vai passar a se tratar do Natal. E tudo bem, você vai arcar com o atraso e você vai fazer essa mudança, você vai abraçar essa mudança, porque aquilo que foi desenvolvido no começo já não faz sentido, porque você não está mais tratando daquilo. Você está com foco agora em entregar valor sobre o Natal, por exemplo. Né? As coisas mudam. Não existe mundo perfeito e é assim mesmo. Aqui, vamos continuar. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. É justamente isso. Digamos que você, em algum momento, o mercado mudou, você agora não faz mais sentido o que você estava desenvolvendo, porque, por exemplo, você está desenvolvendo para telefonia fixa. Do nada a telefonia fixa morreu. Do nada não, né? Levou um tempo, mas digamos que você estivesse trabalhando para telefonia fixa. Telefonia fixa ninguém usa mais. Talvez alguma companhia, alguma empresa ou outra, mas é o mínimo. Todo mundo usa VoIP. Todo mundo usa o WhatsApp para conversar. Não faz mais sentido você trabalhar nesse produto, porque o mercado mudou. E quem entrar primeiro nessa mudança, quem aderir primeiro na mudança, vai ganhar mais. Você vai agregar mais valor. É importante a gente fazer isso.
O próximo parágrafo é entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, né? Que é aquele caso de você vai fazer sprint para entregar algo de valor para o cliente. Mesmo que pouca coisa, mas você vai estar entregando algo de valor, algo que vai funcionar, algo que vai suprir a necessidade do cliente. Mesmo que aos poucos. E pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Esse é um ponto muito chave. A gente precisa estar sempre junto. Pessoa de produto, business, analista de negócio, todo mundo precisa estar ali para estar entendendo o dia a dia, para estar passando as necessidades do cliente para os desenvolvedores e os desenvolvedores estarem passando os status para ninguém ficar frustrado também. Construir projetos em torno de indivíduos motivados. Essa é uma parte chave, né? Que é aquela faz parte também do ser ágil. A gente precisa estar motivado, a gente precisa estar sempre buscando essa melhoria. E tem um ponto que é dê a eles o ambiente e o suporte necessário para que você confie no trabalho deles, que é muito importante. Você precisa confiar que seu time é autogerenciável, autodisciplinar. Você precisa confiar que seu time vai fazer o que ele disse que está fazendo. Você precisa confiar que seu time vai entregar o que ele disse que vai entregar, né? E você precisa, obviamente, tirar os impactos disso, né? Você precisa, infraestrutura da minha máquina está ruim, eu estou com 8 GB de memória, preciso de uma máquina com 16, por exemplo. Você vai fazer com que essa máquina de 16 GB chegue ao seu desenvolvedor, né? Você vai tentar fazer isso. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa, face a face. Que é aquilo do one-on-one. É a forma de você trazer isso, de você transmitir as coisas, você passar o que é que está acontecendo para as outras pessoas. O cara a cara é imprescindível. O one-on-one é muito importante. Software funcionando à medida primária de progresso. Palavra-chave, software funcionando. Porque tem que estar nesse lugar para garantir que o software está funcionando. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. É aquela coisa, você vai ter a capacidade de cada um, você vai gerenciar através dos pontos, normalmente, você vai ter essa métrica, e você tem que garantir e motivá-los que eles vão estar sempre entregando essa quantidade de pontos, ou mais, né? Ou entregando mais do que isso. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Aquele ponto, você tem que estar sempre melhorando, né? Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Simplicidade é tudo, né? Quando você adiciona complexidade a qualquer coisa, fica cada vez mais difícil de você voltar atrás, de você consertar, né? Melhores arquiteturas, requisitos de design, emergem de equipes auto-organizáveis. É o que eu falei, você precisa se organizar, você precisa ser autônomo. E intervalos regulares, a equipe reflete sobre o que sobre como se tornar mais eficaz, e então refine e ajusta o comportamento de acordo. Aquele ponto de retrospectiva, sprint review, refinamento, tudo isso, a gente precisa passar por isso. Vai trazer mais valor para o cliente, né? E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Sei que a gente está com pouco tempo, mas estamos aí. Acho que ainda dá.
Beleza. Vamos. Opa. Queria que todo mundo acessasse, né, quando pudesse, e se cadastrasse no nosso newsletter, né, para a gente falar sobre carreira, para receber atualização sobre a oportunidade e tudo mais. E os eventos da ThoughtWorks, né? Tudo isso vai estar no QR Code ou no link aí. E eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? Muito obrigado por terem tirado essa parte da noite. Eu sei que não é um assunto muito tranquilo, às vezes as pessoas ficam com receio quando a gente vai falar de qualidade, mas não é nenhum bicho de sete cabeças e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, sobre qualidade, sobre agilidade e o papel do QA. Acho que só vai agregar lá para frente. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. É isso. É isso, Wilson. Primeiro, muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Bom, qualquer coisa vocês têm ali o contato do Wilson, acho que vocês podem entrar em contato também pelo LinkedIn. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu espero que essa troca tenha sido tão boa para vocês quanto foi para mim e que a gente tenha uma excelente noite. Obrigado, Wilson, por ter se ajustado ao horário. Eu sei que foi de última hora e espero te ver mais vezes aqui na Semana Acadêmica. Muito obrigado mesmo. Bora Forte lá. abraço. Forte abraço, cara. Obrigado, pessoal. Até mais.